Olá, muito boa noite a todos. É um prazer poder estar com vocês nessa noite. É um prazer poder recebê-los e é um prazer poder falar com vocês neste momento. Eu sou o Ronaldo, eu sou o coordenador pedagógico do site digital e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que ele é muito importante, ele é muito relevante e ele atende, de um certo modo, a professores, coordenadores, diretores, mas também ele atende aos pais, ele fala fortemente aos pais. Nós vamos falar sobre educação infantil, um aprendizado para a vida. E para falar sobre esse tema, eu gostaria de chamar duas pessoas, dois profissionais da área que atuam para esse bate-papo. Nós faremos uma roda de conversa, um momento de troca de experiência e levar a vocês esse tema, as experiências que estão por trás desse segmento, que é educação infantil, um aprendizado para a vida. Eu quero chamar para esse bate-papo a Carla. Carla, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la. Obrigada. É um prazer ter você neste momento conosco e tenho certeza que será um prazer poder trocar aí experiências e receber experiências, né? Porque acho que você, na sua trajetória, eu gosto muito de pensar assim, por trás do educador tem a mãe, e você é mãe. E é mãe ao quadrado. Conta um É pouquinho isso pra aí, gente. é isso mesmo. Obrigada a todos, bem-vindo, pais. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre educação infantil. Sou assessora pedagógica do site digital, também sou pedagoga, né? Um pouquinho já numa estrada há mais de 20 anos. Sou mãe de gêmeos. Então, vocês imaginam, eu tenho bastante coisa para contribuir com esse momento hoje que a gente vai estar conversando. Obrigada. Desafiador, mãe de gêmeos. Desafiador, é isso aí. Mas é aprendizado dobrado também, tenho certeza disso, Carla. E para compor esse nosso bate-papo, eu também quero chamar a Márcia. Márcia, boa noite, tudo bem com você, Márcia? Boa noite a todos. Como o Ronaldo comentou, eu sou a Márcia, eu atuo na educação na área de gestão há mais de 23 anos. Atualmente sou mantenedora de uma escola e é um prazer estar aqui nesse bate-papo, falando sobre educação infantil, falando sobre algo que me encanta muito, que me traz brilho nos olhos. Então, muito obrigada pelo convite. Ok, vocês são corajosas. Eu não vou falar o meu tempo de experiência, porque o tempo vai delatar a minha idade. Eu estou há alguns anos também na educação, pude passar por todos os segmentos, né? E hoje eu estou na assessoria do site digital. E será um prazer poder aí dividir esse espaço com vocês duas. E o tema também, eu diria que é desafiador hoje, meninas, né? O tema vai falar um pouquinho sobre educação infantil, aprendizado para a vida. Eu fiz algumas reflexões pensando um pouco nesse tema. Eu também sou pai, né? Pai de uma adolescente, e eu vejo o quanto da educação infantil contribuiu para o aprendizado dela hoje na adolescência. Então, hoje vamos falar de coisas boas, crianças, nossos filhos, alunos, e esse universo infantil e suas brincadeiras. Até hoje, nossos filhos adolescentes, eles brincam. Imaginação. E como ele aprende, né, com tudo que está envolvido e neste momento em especial. Na vida das nossas crianças, sabemos que o seu desenvolvimento, a família e a escola, tem um papel desafiador, muito desafiador, que é fazer o quê? Garantir que os nossos alunos, nossos filhos, se desenvolvam de maneira integral. Olha a seriedade, é integral, não é só cognitivo. Buscando o desenvolvimento das habilidades e das suas competências. Mas antes de iniciar esse bate-papo, Márcia, Carla e os convidados que estão participando conosco, eu gostaria de desafiar você que está conosco aí, ir lá no chat e você vai escrever uma brincadeira ou uma música, algo que marcou a sua infância. Vamos lá, eu quero que vocês vão até o chat e escrevam lá. Qual brincadeira que você lembra da sua infância? O que marcou a sua infância? Eu queria ver vocês lá participando conosco.
E eu queria, vamos lá, Josefa, que brincadeira que você passou, a Elaine, a Lidiane, que está aqui conosco, trabalha no SAI. Qual a brincadeira que você teve na sua infância e que marcou a sua, até os dias de hoje? Gostaria que vocês participassem conosco e escrevessem lá. Vamos ver. Eu vou falar aqui, nas minhas brincadeiras, Márcia, nas minhas brincadeiras, Carla, tem muito de... Eu brinquei muito na rua, né? Menino já viu, né? Futebol, carrinho de rolemã, joguei taco, empinei pipa, mas o que mais marca na minha infância foi o empinar pipa. O meu pai, ele construía conosco e ele empinava conosco durante a nossa infância. Carla, qual a brincadeira que marcou a sua infância, Carla? Eu sempre brinquei de ser professora. Que coisa! Eu sempre fui professora das minhas bonecas, professora de toda a vizinhança, sempre montei escola. Hoje eu não tenho uma escola, mas trabalho com escola. Mas, assim, a minha vida, o meu entorno sempre foi brincar de ser professora. Era o sonho da minha vida. Né? Brincava de bonecas eram obedientes. As suas bonecas eram obedientes. As minhas bonecas é que eram as minhas alunas, mas a minha vida toda eu brinquei de ser professora. Olha aqui, ó, a Andréia Oliveira falou que ela brincou muito de pular corda. Aqui nós temos uma parte do sábado público, Mãe se esconde, devia ser esconde-esconde. Aqui tem o pega-pega na rua, e também foi brincadeira assim que as mais, né? Pega-pega, esconde-esconde. E você, Márcia, qual foi a brincadeira que marcou a sua infância? Que marcou foi, brincava muito de escola. A minha mãe era professora, ela era nossa professora, então, assim, tinha bastante significado, ela aproveitávamos aquele momento para fazer as lições de casa, para aprender um pouco mais. E uma outra brincadeira também que eu brinquei muito, e na época a gente podia brincar na rua, né? Hoje em dia as nossas crianças já não têm mais essa oportunidade. Então a gente brincava na rua de jogar bola. E mesmo as meninas com os meninos, então jogávamos queimada, jogávamos voleibol. Então eu falo que eu tive a oportunidade de ter uma infância muito rica, com muitos aprendizados e com bastante lembranças positivas. Isso marca muito, né? Eu paro para observar as crianças de hoje, elas brincam muito pouco, né? Elas têm, às vezes eu percebo algumas crianças que nem sabem correr direito, porque aprendem a correr com tudo, mas não sabem correr, pular corda, subir no árvore. O quanto isso é importante para o desenvolvimento, né? Da imaginação, do cognitivo, da locomoção da criança, que é a parte motora. Então, o brincar, mas vocês vão falar muito mais sobre isso hoje, o quanto é importante a brincadeira no processo de desenvolvimento da criança. Mas vamos voltar um pouquinho na educação. Vamos pensar um pouquinho no século passado. Né? A nossa criança ela era considerada como um pequeno adulto. Não era isso? Era um pequeno adulto, né? Eles eram pequenos, mas não podiam ter muitos comportamentos de criança. Por muitos anos, a educação infantil ela foi pensada para atender exatamente cuidados básicos. Né? O comer, o dormir, o tomar o seu banho, uma visão muito de assistencialismo do segmento. Mas olha que bom, veio a LDB 96 e entendemos que esse segmento ele faz parte da educação básica como um todo. Ele tem como objetivo principal da educação infantil o desenvolvimento integral da criança. Né? Então, a gente percebe que essa cultura de lá para cá vem se modificando passo a passo. Nós temos a chegada aí, Márcia e Carla, né, que ao olhar a educação infantil, nós temos a LDB de lá para cá, que as práticas foram modificadas. Nós temos eixos estruturantes para modular a prática pedagógica das nossas crianças. Nós temos documentos marcando. E dois pontos muito importantes que eu gosto da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Educação infantil está pautada em interações e brincadeira.
E nesse sentido, é necessário entender a criança, né, com outras necessidades. Não vem pautado que você precisa alfabetizar, mas você precisa garantir os direitos dela, que é o conviver. Me lembra, tá, Carla? Estão todos. O brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer. E por meio delas, eles vão aprender a ler e a escrever. Mas, para você, em primeira pergunta aqui, eu gostaria de desafiar você. Conta para a gente, na sua visão de mãe primeiro, educadora, e depois mantenedora. Por que a educação infantil se tornou um segmento, Márcia, tão importante, tão relevante no século atual? A educação infantil, ela tem uma grande importância, primeiro, eu costumo dizer que é a base. É como se nós fôssemos construir uma casa e nos preocupássemos somente com os telhados e com as paredes, e não nos preocupássemos com o alicerce. Então, assim, educação infantil é essa base. Ela vem para fortalecer a criança, ela vem trazer oportunidade para a criança se sociabilizar, é o contato social que a criança tem, né, com o meio. Ela vai intensificar na escola, na pré-escola, né, os valores que já foram desenvolvidos em casa, mas também vai aprender novos valores. Ela vai ter contato com o mundo lúdico, e através do brincar e do brincar intencional, ela vai ter possibilidades de desenvolver as habilidades que ela vai precisar para o desenvolvimento da vida toda. Aí vem, inclusive, o tema, né, educação infantil para a vida. Então, é a base de tudo, é muito importante para o desenvolvimento de uma forma global do aluno, não só pensando na questão da escolarização, mas pensando numa questão voltada para a vida. Perfeito. E se nós compararmos um pouquinho, a educação infantil, vou pegar aí, não vou voltar muito não, tá bom? Vamos falar uns 30 anos, tá bom? Olhar a educação infantil de 30 anos, Márcia, educação infantil do século XXI. Qual seria a maior diferença de lá para cá? Eu penso na diferença que naquela época, né? Não que eu seja daquela época, tá, gente? Mas naquela época, as pessoas, assim, não tinham olhar, a criança ela não tinha tanto esse poder de liberdade, o poder de expressão, entendeu? Então, a criança não tinha essa liberdade, ela somente recebia informação, né? Ela não tinha essa oportunidade de se expressar. Nosso próprio contexto de ensino era diferenciado. Como você mencionou lá atrás, o foco era muito assistencial e não educacional. E essa amplitude do educacional, com foco no lúdico, com foco no experimentar, no aprender, né? Então, eu acho que a grande diferença vem nesse sentido. Não só da criança receber informação, mas hoje ela já vem com uma bagagem, ela vai transformar essa informação, né? Ela vai construir essa informação em conjunto aí com o professor, que vai ser mediador, em conjunto com a família, em conjunto com os colegas, né? No processo de sociabilização. Muito bom. É um ensino e aprendizagem, né? A criança ensina, mas também ela aprende. A troca é muito rica, né, Márcia? Essa troca. Queria retomar um pouquinho. Eu acho importante, Rô, a gente retomar um pouquinho. Na hora que você contextualizou, né, a questão do assistencialismo, eu sou um pouquinho mais velha que a Márcia, acho, então, porque eu me lembro, né? Eu me lembro quando a gente fez essa mudança, né, dentro das nossas instituições. Eu trabalhava em creche naquela época, e a gente tinha as mães que eram as mães da comunidade, que cuidavam das crianças. Quando veio o LDB e quando a gente passou para a Secretaria de Educação, a gente teve que demitir essas pessoas, que eram excelentes pessoas, mas cuidadoras, porque não tinham uma formação em educação, né? Não tinha essa preocupação. A gente cuidava das crianças. Então, quando em 96, que foi homologada, a gente fez essa virada e foi extremamente importante, porque assim, todo mundo passou a olhar para a educação infantil como algo importante, algo que a legislação foi lá e sacramentou, né? Eu acho que isso que é importante a gente deixar claro, que assim, o cuidar e o educar, a gente passou por um momento que também foi
e foi meio distorcido, porque a gente contratava a professora e ela não queria cuidar, ela não queria limpar o nariz, ela não queria trocar fralda, ela também não queria, porque ela achava que ela só tinha que fazer toda a parte pedagógica. Quando vem a BNCC e coloca o cuidar e o educar juntos na mesma panela, aí é que a gente agora está se sentindo confortável. É isso mesmo. Cara, como eu falei logo lá no começo, que eu acho que vai repetir aqui, que a família e a escola têm um desafio muito em comum, que é garantir que nossos alunos se desenvolvam de maneira integral, buscar desenvolver habilidades e competências. Você até entrou um pouquinho na questão. Como a escola, cara, e a família, elas podem fazer parte dessa construção. Olha que importante, fazer parte da construção juntos. Qual seria o papel da família, então, nesse processo, Carla? Eu acho que, assim, nunca foi tão forte e desafiador esse vínculo entre a escola e a família, né? A gente vem nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, não podemos deixar de lado, mas a gente sente cada vez mais forte o vínculo, né, desse tripé da família com a escola, né, na formação, na construção desse aluno que a gente deseja tanto, né? As famílias têm passado hoje, e as escolas também, né, nesse momento, só deixaram muito mais firmes esse laço. O que a gente tem, que as famílias podem contribuir hoje com o desenvolvimento das nossas crianças, eu acho que é voltar um pouquinho para as nossas origens de mãe. Aí eu trago de volta para mim o meu papel de mãe também, pedagoga. Eu acho que quando a gente está dentro de casa, que a gente está brincando com as crianças, se a gente vai fazer uma pequena receita, se a gente pede para ele arrumar a cama, cria rotinas, né, dá pequenas responsabilidades para os nossos pequenininhos, né? Me lembro que eu escrevi, porque eu escrevo alguns roteiros lá do nosso portal, eu fiz uma semana de escovação de dente pensando na escola. Aí eu falei assim, mas espera aí, agora eu estou numa casa, então quem é que vai fazer essa semana da escovação de dente? A mãe. Então é a mãe que vai lá, que vai levar no banheiro, que vai escovar o dentinho, que vai falar da importância. As mães estão ajudando muito as professoras, cada uma no seu espaço, cada uma sabe o que pode contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Mas as mães, nesse momento, estão fazendo, por vezes, o nosso papel de professor. Quando a mãe tem essa clareza, a importância dela, de separar um pequeno momento do dia dela, 15 minutos que ela vai sentar no canto e vai contar uma história, 20 minutos que na hora que ela estiver fazendo a comida, ela vai chamar ele do lado, com as panelinhas de criança, com os brinquedos que ela tem, com as embalagens plásticas que eles amam, né? Não sei porque que a gente gasta dinheiro na Fish Price, porque eles gostam mesmo de garfos e panelas da gente, né? Então, eu acho que as mães têm que ter esse jogo de cintura, de saber que isso também está contribuindo. Né? Eu acho que é isso que faz a diferença. Quando a gente olha para as nossas atividades do cotidiano, das rotinas, e a gente sabe que está difícil, gente, não está fácil para ninguém. Mas a gente tem que parar um pouquinho e falar assim, olha, eu preciso de 30 minutos com meu filho, 20 minutos com meu filho. E isso vai fazer diferença. E até porque é o que a gente costuma falar, não é a questão da quantidade, né? É a qualidade. Às vezes aquele tempo curto, às vezes tem situações de mães que passam o dia inteiro em casa, mas não estão com seus filhos. Não só pelo fato de estar trabalhando no home office, mas a questão do distanciamento. Então, o fato de você estar com seu filho na mesma casa não significa que você está com ele. Então, reservar um tempo, mas um tempo de qualidade, como você falou, trazendo para uma atividade rotineira, trazendo para um diálogo, para um processo de leitura, processo de troca, entender como aquela criança está, né? Como ela está se sentindo. Então, isso é muito importante. Então, pensar não na quantidade, mas na qualidade do tempo que você vai dedicar ao seu filho. Assim, estamos numa sintonia. Eu ia falar exatamente, eu ia falar 5 linguagens do amor. Uma das linguagens do amor, Márcia, é a qualidade de tempo. Né? É você estar, mas estar de verdade com o seu filho e envolvido com aquilo que é importante e tem significado para ele naquele momento. Exatamente.
Você chegou agora aqui, nós estamos falando um pouquinho hoje sobre educação infantil, um aprendizado para a vida. E nós temos aqui a Márcia e a Carla, que estão desdobrando para aqui essa temática. E eu vi aqui no nosso chat algumas pessoas mais que brincavam de professora, brincavam de escolinha, algumas brincaram de futebol, olha que bacana. Brincaram de pega-pega, de cabaninha, isso são brincadeiras que nós podemos trazer para os dias de hoje também. Isso é muito, muito importante. E vocês que estão nos acompanhando, pode mandar perguntas, né? Escreva no chat aí uma pergunta que as meninas aqui, tanto a Carla quanto a Marta, responderão para você, tá bom? Vamos dar aqui uma continuidade. Márcia, você até falou um pouquinho na questão sobre a importância do papel da família, né? Já falamos da importância dessa parceria, família e escola, como pilares. Mas quais dicas ainda você consegue trazer mais esse processo? E pensando assim, nesse cenário de pandemia, e já projetando após pandemia, porque mudou o cenário completamente do que era vivido até o comecinho do ano, aí no dia 16 de março. Conseguiu me ouvir? Oi, consegui ouvir, travou um pouquinho, mas eu entendi. Quais seriam as dicas, né, que a gente poderia deixar para as famílias em relação a esse processo do vínculo da participação da família no processo de aprendizado do aluno, pensando na pandemia e pensando na pós-pandemia, é isso mesmo, né? Projetando já, perfeito. Então tá, ó, as minhas dicas, não vou fazer nem divisão de pandemia e pós-pandemia. Eu acho que as dicas se enquadram para os dois períodos, tá? Penso que a importância como nós falamos, não é estar no mesmo espaço, mas estar junto, tá? O diálogo, você dialogar com seu filho, isso é essencial. A gente tem percebido, chegam muitos cases para nós na escola, de famílias que, assim, não sabem que os filhos gostam, não sabem o que os filhos fazem, não sabem quem são os colegas dos seus filhos, né? Então, assim, conhecer o seu filho, aquela coisa mesmo, prazer, né? Quem é você? Eu sou sua mãe, me conte um pouco sobre você. Então, eu penso que é a qualidade do tempo, o diálogo, estar próximo, incentivar o seu filho a ter autonomia. Quando a gente fala de educação infantil, e eu estendo um pouco mais, a gente tem pré-adolescentes que não têm autonomia, infelizmente até adultos. Então, quando a gente fala como o foco é a educação infantil, pensar sempre assim, eu vou aproveitar este momento para eu incentivar a autonomia do meu filho. Então, assim, se existe algo que ele precisa fazer e que eu sei que ele tem condições de fazer sozinho, não tem por que eu fazer por ele. Então, o que a gente percebe também, às vezes por esse fato das mães estarem em casa agora, por conta de todo esse processo de pandemia, aquela questão da proteção, né? Muitas famílias falavam assim, nossa, o meu sonho é poder ficar em casa com meu filho, tá? Eu estou em casa com meu filho agora. Mas eu preciso aproveitar esse momento para um momento de construção. Então, penso que desenvolver a autonomia é muito importante e trabalhar a questão afetiva. Penso que é um momento muito importante, durante a pandemia, pós-pandemia, ensinar os nossos filhos, né, a falar das emoções, a falar o que eles sentem, compartilhar com eles também esse momento. Então, esse momento de fala e de escuta. Eu acredito que essas dicas servem para a pandemia, pós-pandemia, né? Então, resgatando a qualidade de tempo, resgatando essa importância da autonomia, são valores importantes que vão servir para a vida, independente de qualquer período que nós estamos passando, tá bom? Então, essas são as minhas dicas. Eu gostaria de complementar, eu li uma frase essa semana super interessante, que ela diz o seguinte: a gente passa 6 anos na educação infantil, né, desenvolvendo nossas crianças, ensinando a falar, ensinando a andar, ensinando tudo que é importante, que a gente sabe que ela vai aprender. A primeira coisa que a gente fala quando a gente chega em casa é para a criança ficar quieta. Então, porque ele está falando demais, ou porque ela está bagunçando demais, porque a gente precisa trabalhar e ela está atrapalhando. Sim. Aí, quando a gente retoma tudo isso, igual você disse, dentro ou fora desse processo de pandemia, a gente tem que cuidar das nossas crianças e valorizar
as brincadeiras e valorizar esses momentos que a gente passa com ela, né? Eu acho que, assim, a gente valorizar essas sensações, o que a criança está sentindo, né? Por quê? Se a gente pensar um pouquinho na nossa formação, do que a gente acredita, a gente pensa na BNCC, que a criança tem que se conhecer, tem que se expressar, tem que experimentar, experimentar, explorar. A gente tem paciência com as nossas crianças. A gente dá graças a Deus que tem escola, né, Márcia? Porque na escola a gente pode tudo. Na escola a gente pode bagunçar, na escola a gente pode sujar roupa, na escola a gente mistura macarrão com tinta para fazer obra de arte, porque esse é o nosso papel. E dentro de casa, as mães, eu vejo por mim, sou mãe de gêmeos, né? Não vou me comparar com todas elas, mas um só fazia bagunça, imagina dois então, né? Uma bagunça generalizada. Mas a gente tem que ter esse momento com os nossos filhos, né? Essa bagunça é uma bagunça boa. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ouvir, igual a Márcia está falando, né? Ouvir como é que ele está se sentindo, ouvir se ele está sentindo falta da escola, né? É um momento super importante, é um momento atípico que nós estamos vivendo. A gente tem que abrir os nossos ouvidos para os nossos filhos, né? A gente tem que sair um pouquinho, igual a gente assistiu ontem na palestra, né? Sair um pouquinho da tecnologia, ela é importante, ela faz parte, é com ela que a gente está se comunicando hoje, mas a gente tem que ter também essa conversa olho a olho, né? Quem é você e quem sou eu? Eu sou sua mãe, muito prazer. Sair um pouquinho do digital e um pouquinho até para o analógico, voltando, né? Fazendo essa relação, porque é essencial para esse desenvolvimento, para o crescimento, se experimentar. E, assim, as situações, como você comentou, as situações do dia a dia, né? Você brincar. Eu tenho um resgate positivo na minha memória muito importante. Quando nós éramos crianças, até comentei hoje, né? Tenho mais 3 irmãos, e a gente tinha um momento que a gente queria dormir na sala. Então, era período de inverno, a gente pedia para o meu pai, vamos dormir na sala, e juntávamos os colchões, as cobertas, e a gente dormia. Então, assim, como ficou isso marcante? Porque ali não era só o fato de dormir na sala, nós estávamos juntos, nós tínhamos um momento de troca, um momento de diálogo, a gente aprendia valores, né? Quando você tem mais pessoas na sua casa, você aprende que tem que esperar, não é só a sua vontade, né? Você não pode comer tudo que tem na mesa, porque seu irmão ainda vai vir e vai comer. Então, são situações da nossa vida, situações práticas, que vão trazer valores, que vão trazer importância. E, como a gente disse, que vai levar isso para a vida, né? Então, essas habilidades que a educação infantil nos traz, e uma coisa importante que eu sempre falo, assim, é nós explorarmos os sentidos. Na educação infantil, nas propostas, a gente desenvolve muito isso, né? Explorar os sentidos. E no decorrer da nossa vida, a gente vai deixando isso um pouquinho de lado. Quando chega no ensino fundamental, quando chega no ensino médio, a gente para um pouquinho de explorar esses sentidos. E o quanto isso na nossa vida adulta faz falta. Porque a gente sente, mesmo sendo adulto, a gente fala que é o cheiro, hoje mesmo nós falamos isso de manhã em uma reunião, o cheiro da pré-escola, o cheiro de quando eu era criança, né? Então, o quanto explorar os sentidos faz parte, quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento humano, de modo geral, né? Com certeza. Carla, pegando um pouco ainda dessa fala que você entrou, né, tanto você entrou, como a Márcia também, falando de interações, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Carla, as interações que as crianças desenvolvem, né, o meio que elas estão inseridas, os relacionamentos vividos. Então, todo esse relacionamento tem uma função emocional, afetiva e social. E, sobretudo, o desenvolvimento humano. Como que os pais, professores, podem promover, Carla, essas interações, né? Mesmo no momento de atividade remota, né? Uma aula distante, mas de não prejudique os relacionamentos com as crianças, com os professores, com os seus colegas e com a escola. Como que isso pode acontecer, Carla? Eu acho que é assim, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, eu acho que é a grande linha de frente do nosso trabalho nesse momento, né? Junto com o cognitivo, que é o pedagógico, né? Vamos dizer assim, a gente também desenvolve essas habilidades socioemocionais. Eu me lembro que eu escrevi um roteiro que está lá do portal também, onde eu convidava
estava trabalhando a questão da alfabetização dos meninos com 5 anos, eles tinham que fazer um convite para tomar um chá com os colegas. O chá ia ser virtual, cada um ia marcar na sua casa, ia montar a mesa, ia abrir o celular com a câmera, eles tinham que mandar o convite. Nesse chá, eles tinham que levar uma entrevista que eles tinham que fazer com a avó. Então, olha só, eles tinham o desafio deles, eles tinham que fazer uma videochamada ou telefonar para a avó, anotar lá, ou usar o pai como escriba para fazer essa anotação a respeito dessa brincadeira e levar para o chá que ele ia conversar com os colegas. Eu acho que é assim, o mais importante é a gente não perder esse vínculo. A gente se preocupa com o pedagógico, com o cognitivo, que é o que a criança vai aprender. A gente não está deixando ninguém desamparado em relação à questão da aprendizagem, mas é uma aprendizagem gostosa, uma aprendizagem mais light, que a gente usa a tecnologia, tem o professor como mediador, né? Então, e a gente vai não deixando escapar. Acho que nesse momento, os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos filhos, eles precisam ser amparados, mas amparados de coisas gostosas. Eu me lembro que quando a Márcia convidou o Ronaldo para a gente fazer essa live, ela falou assim, olha, eu quero uma coisa leve, uma coisa mágica, uma coisa que as pessoas possam se lembrar. Quando a gente resgata as nossas brincadeiras, as nossas coisas boas, a gente tem que pensar nas coisas boas que a gente vai deixar para os nossos filhos. O cheirinho do bolo, que é o cheirinho do café, não quero comer bife, frita um ovinho para mim, aproveita que eu estou em casa, essa coisa gostosa da casa, mas que faz todo sentido na vida das crianças. Então, essas interações, elas são importantes, mas com essa leveza, né? Sem que tenha que ter uma obrigatoriedade de, né, faz a coisa gostosa, aproveite esse momento. E também não tem hora, né, Carla? A qualquer hora, é hora de você poder fazer, né, Márcia? As interações, elas acontecem em hora marcada. Você pode eu vejo muito e eu gosto muito, eu acho que é importantíssimo. Eu sempre fui fazer compra, sempre fui fazer mercado, minha filha sempre foi junto, nunca deixei ela em casa. E ela foi aprendendo a ler, a ver números, né, preço, olhando. Eu estava no mercado, eu falava, vai buscar o Toddy. E ela ia buscar o Toddy. Ela vamos pegar o açúcar. Eu quero o açúcar União. Então, ela ia pegar... Então, ela ia aprendendo a se locomover. E essas interações, essas brincadeiras, você vai conhecendo, ela vai se conhecendo. Então, nós temos que criar oportunidades para que isso aconteça. Né? Então, cada oportunidade... cozinhar é uma oportunidade, muito importante. Limpar a casa é uma oportunidade. Olha, minha filha tem 17 anos, Márcia, e eu arrumo o quarto com ela, o quarto dela. E arrumar o quarto, como estão as coisas, como estão as atividades, como foi o seu dia. São oportunidades que ela vai expressar e eu vou conhecer. Que dirá uma criança, né? Exatamente. Virar uma criança. Vamos continuar com o nosso bate-papo. Eu estou achando... Mas espera aí, deixa eu só relatar aqui, que eu acho que é importante, queria fazer mais um adendo aí na nossa conversa, e quando os pais também colocam os meninos para arrumar o quarto, eles já estão desenvolvendo várias questões do cognitivo. Sim. Quando bota dentro a roupa da gaveta, eles vão lá e tiram toda a roupa da gaveta. Eles pegam todas as coisas dos armários, colocam tudo no chão e a gente vai lá e coloca tudo de volta. No dia seguinte, ele vai lá e tira tudo de novo. Então, os pequenininhos, eles têm essas interações o tempo todo, né? Eu acho que isso é importante e tem que ser valorizado, né? Tem que ser valorizado para o desenvolvimento integral das nossas crianças. Sim, com certeza. Você ia falar alguma coisa mais? Eu cortei você? Não, pode continuar. Não, posso continuar, então. Tá bom. Eu estou achando que o chat tá muito, eles estão muito quietinhos. Tem que fazer perguntas. Vamos lá. Também estou achando. Também estou achando que eles estão muito, assim,
quietinhos, precisam interagir um pouquinho conosco, né? Até porque a gente falou um pouquinho dessa questão da educação infantil, das lembranças, né? Do que eles brincavam, mas também do que eles gostavam. O que marcou, né? Quando eu penso na educação infantil, eu, por exemplo, o que marcou para mim foram as músicas. Então, as músicas da educação infantil, que muitas, mesmo com o passar do tempo, algumas continuam sendo as mesmas, né? Então, assim, até saber, as músicas marcaram? Tem alguma música que teve mais significado para você, né? Compartilhe com a gente aí se foram as músicas, se foi alguma professora específica que marcou, alguma lembrança, né? É importante a gente ter esse momento de troca, senão o bate-papo vai ficar aqui só entre nós, né? Então, vamos aguardar o processo. Eu diria que é assim, eu aprendi, Márcia e Carla, e participante aí, a somar, fazer continha com a minha mãe. Sabe como que ela fazia? O miolo do pão. Ela fazia bolinhas. E a gente brincava, não lembro do pizza, que a gente faz na escola, bolinha, a gente fazia com o miolo do pão. E ela ia contando. Agora faz grupo de 3, faz grupo de 4. Quanto que é 4 bolinhas mais 3 bolinhas? Né? Então, isso são coisas que marcaram. Eu aprendi em casa. Eu me recordo que a minha irmã me ensinou a ler usando uma porta. E ela escrevia como professora. Escreveu as vogais, escreveu as consoantes, ia trabalhar. Quando voltava à tarde, falava assim: o que você fez de lição de casa? Eu nem estava na escola ainda. Então, são coisas que marcaram e que me marcam até hoje. E que eu trouxe para a minha vida de criança, trouxe para a minha vida adulta, enquanto pai. Eu fiz o mesmo com a minha filha. Ensinei ela a parte das brincadeiras. Então, são coisas que marcam, né, o nosso dia a dia e que vale a pena trazer aí para nós discutirmos nesse nosso bate-papo, nesse momento aí que é gostoso pensar em educação infantil. Cara, você aprendeu a escrever na escola ou teve um passo antes? Eu aprendi na escola. Mas quando eu fui na escola, era na época que a gente só ia com 7 anos, né? Antes da educação infantil, né? Acho que nem tinha vaga isso. Em 1970 e poucos, né? Eram poucas vagas que se existiam no nosso país. Mas eu aprendi com 7 anos, mas me lembro muito de brincar na rua, muito de pular corda. Eu morava numa casa, eu morava com a minha avó, porque a minha mãe ficou viúva quando a gente tinha 2 anos. Então, eu morava com a minha avó e os meus tios eram todos adolescentes, e eu e meu irmão, porque a minha mãe era mais velha, e meu irmão éramos os bonecos da família, né? Todo mundo fazia tudo que a gente queria, todo mundo brincava com a gente o tempo todo. Ainda tinha aquela coisa do ai, coitado, não tem pai, só a mãe saiu para trabalhar e não tem pai. Então, faziam tudo que a gente queria. Então, eu e meu irmão, a gente pintou e bordou mesmo. Meu irmão muito mais, mas a gente pintou e bordou. Mas você aprendeu a ler antes de chegar na escola ou aprendeu a ler e escrever na escola? Eu aprendi a ler e escrever na escola, mas em casa, como eu comentei, eu já tinha a minha professora, né, que incentivava. Então, assim, o meu processo de alfabetização foi bem rápido, eu não tive dificuldades em relação a isso, não. Foi bem tranquilo, porque eu já tive lá como eu falei, a base, né, já tinha um incentivo em casa. Isso só faz um resgate do quanto é importante a família incentivar esse processo, né, de leitura de escrita, mesmo que não seja o processo convencional. A partir do momento, como o Ronaldo comentou, você vai no mercado, você incentiva o seu filho a buscar, né, procure um produto que tenha a letra do seu nome, você faz relações com cores, você pode trabalhar figuras geométricas. Então, assim, existem várias situações simples que você vai relacionar que já vai fazer parte desse processo, né? Então, eu falo que é o processo de pré-alfabetização que a família contribui bastante. Então, e que é muito rico. Sim. Olha aqui, ó, tem algumas interações no chat, eu vou ler para vocês. O Marinho tem assim, ó. Minha professora pedia para que eu escrevesse palavras com os olhos fechados. Nunca esqueço disso. Conte mais para a gente, Marinho, quero saber como isso acontecia. Tem aqui a Carol, ela assim, a minha professora da antiga primeira série, ela vestia-se de Gemina, né? Então, a atenção e o carinho dela com os alunos
é uma grande inspiração para mim, aí diz a Egmar Castilho. Eu tenho aqui a Dona Alves, que ela fala assim, ó, que ela gostava da hora do lanche, uma professora fazia oração todos os dias, né? Antes de começar a aula no primeiro ano. Viu? São coisas pequenas que marcam, né? Mas que fazem um grande diferencial. A gente olha hoje para e fala, puxa, quais são as pessoas que marcaram a minha vida? Quais são as professoras que marcaram a minha vida? E coisas tão simples, né? Coisas assim tão pequenas e que faz um diferencial tão grande nesse processo aí. Márcia, vamos lá, vamos continuar aqui com uma pergunta que nós temos aqui dentro do tema de hoje, que é pensar na educação infantil, um aprendizado para a vida. Márcia, qual é a importância do vínculo dos alunos da família para com a escola e para com as atividades pedagógicas neste momento de isolamento? Quais estratégias nós podemos garantir, desenvolver juntos para garantir esse vínculo? Né? As lições de casa, as atividades de casa, e quais estratégias que nós podemos garantir esse vínculo, dar continuidade no processo? Quando a gente fala de ambiente escolar, né? Quando eu falo de vínculo, eu não consigo construir vínculo com o que eu não conheço. Então, eu falo assim que é um processo contínuo. Quando eu falava do processo, quando a gente está lá no processo presencial, eu costumo dizer sempre para as famílias assim, a gente vende algo e que a gente vai ter que conquistar, né? Porque quando você fala de escola, de aprendizado, não é algo palpável. A família, ela vai ter que conhecer a escola. E como que a família conhece a escola? Como que ela cria esse vínculo? Cada dia, o aluno leva um pedacinho da escola para casa. Então, um processo de construção de vínculo. E aí, dentro desse pedacinho que a criança leva para casa, dentro das relações que a família passa a ter com a escola, ela vai ter essa construção de vínculo e entender como que isso acontece. Pensando no processo remoto, nós estamos tendo a oportunidade, as famílias estão todos os dias abrindo as portas da casa para nós. Nós estamos entrando dentro de todos os lares. Então, ao entrar dentro desses lares, através das atividades que são propostas, através da fala do professor, através do feedback que o aluno dá, nós vamos construir esse vínculo. Então, esse vínculo ele é essencial, é um vínculo de construção, é um vínculo contínuo, tá? Quanto mais a família souber da escola, maior será a segurança, né? E com mais facilidade a gente vai construir esse vínculo. Então, é um vínculo contínuo. E eu, através da proposta, através de como a escola interage com a família, de como a escola interage no processo de aprendizagem com o aluno. Então, eu penso no vínculo dessa forma, dessa integração, né? Quando a gente fala assim, escola e família união perfeita, precisa-se disso, né? Porque um vai completar, nós precisamos estar em conexão. Então, esse é o meu olhar, né, voltado à questão do vínculo. Ô, Márcia, você acredita que esse período de isolamento aproximou a escola e a família? Acredito. Eu acredito, principalmente pelo fato que eu citei agora, de nós estarmos entrando todos os dias na casa dos nossos alunos. E mesmo aqueles casos que não têm o acesso direto, remoto, aí, por algum motivo, a gente tem a comunicação. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos muito mais próximos nesse sentido. Estamos afastados fisicamente, mas estamos muito mais conectados, né? Porque a comunicação se acentuou muito mais, a preocupação com o outro, a questão da empatia, de saber como o seu aluno está de forma muito mais acentuada. Então, de um lado, a gente perdeu as relações pessoais, as interações que nós tínhamos na aula presencial, mas, no outro lado, a gente ganhou essa questão voltada à empatia, essa questão voltada à troca. Então, eu penso que nós fortalecemos muito mais. Eu acho que hoje as famílias que acompanham todo o processo, elas podem falar com mais propriedade como acontece esse aprendizado, porque ela também tem a oportunidade de participar da aula com o filho. Então, ela está muito mais próxima, né, desse processo do ensino-aprendizado. Então, eu acredito que fortaleceu muito. Eu também acho. Eu continuo com a Márcia ainda, mais uma pergunta para ela aí. Agora, você acha que a família se aproximou mais também? Acho que a família se aproximou mais. Eu, assim, em alguns casos, você está me falando se a família se aproximou mais do filho? Isso mesmo. Eu acredito que sim. Então, assim, as famílias que conseguiram, né, aproveitar essa oportunidade se aproximaram muito mais.
né? Porque estão tendo aí condição de acompanhar mais a rotina do filho, de entender mais como funciona. Mas aí eu penso também de um outro lado, Ronaldo, que existem casos e casos, né? Ontem mesmo a gente estava comentando de uma reportagem de um pai que viajou quilômetros e quilômetros, ele viajava para buscar uma atividade, para desenvolver com o filho, né? Então, assim, o papel da família, né? Basta o querer. Até que ponto essa família, né, tem esse querer, essa vontade de não ter obstáculos para apoiar o filho. Então, eu penso que esse momento de pandemia é um momento de oportunidade e que quem bem quer consegue aproveitar e consegue fortalecer esses vínculos. Perfeito. Carla, antes de você falar, eu quero agradecer aqui a fala da Ana Paula. Ela colocou assim: escola e família. Um precisa do outro sempre. Concordo com você em gênero, número e grau, Ana Paula. Fala, Carla, você ia comentar a respeito da minha pergunta para a Márcia. Isso, eu ia falar exatamente isso, que as famílias que são comprometidas com a educação estão nadando de braçada agora. Porque a gente, do mesmo jeito que a escola entrou dentro da casa de todo mundo também entrou dentro da escola. Sempre existia, né, uma curiosidade em se saber como é que a gente trabalhava, como é que a gente desenvolvia. A gente ia lá, a mãe ficava 3 meses tentando tirar a fralda da criança, a gente em 15 dias ia e tirava a fralda, ela falava assim, meu Deus, como é que você conseguiu e eu não? Né? Então, tem todas essas questões, esses segredinhos que a gente tinha atrás da nossa porta da escola, que agora tem que escancarou também. Está tudo aberto, está tudo liberado. Né? Eu acho que esse vínculo e essa interação, ela proporcionou cada vez mais que a gente se una em prol dos nossos alunos, né? A gente hoje, enquanto professor, a gente mostra aquilo exatamente que a gente veio, né? Acho que o que a gente sabe, os nossos planejamentos, as nossas propostas, estão todas escancaradas para que as famílias conheçam a gente agora de cabo a rabo mesmo. Ok. Enquanto a gente passa para a próxima pergunta, eu queria deixar uma perguntinha aqui no chat. As pessoas colocarem aí, né? Pensando no educação infantil, um aprendizado para a vida. Pense você, pai que está conosco aqui, mãe ou responsável, qual o aprendizado que você vai deixar para o seu filho? Qual o legado que você vai deixar para o seu filho aí ao longo da vida? Eu vou continuar com a Carla e com a Márcia, logo eu dar uma olhadinha aqui no chat e eu ver em uma palavra, o que você deixaria para o seu filho de aprendizado para a vida dele. Tudo bem? Vamos lá, Carla. Eu queria fazer para você uma pergunta. Você é assessora do site digital, você conhece muito bem o site digital, você navega no site digital porque você é assessora. Traga um pouquinho para a gente, né, enquanto vai para a escola e para a família. Como é que o site digital desenvolve, né, como o sistema digital desenvolve junto com as escolas ações estratégicas para este momento? E pensando, cara, em um futuro próximo, como desenvolver a formação dos professores? Mas quando eu falo em formação, Carla, eu quero ter uma formação continuada, né? Haja vista que somos seres inacabados, já dizia Paulo Freire. Como é que você constitui um processo de formação com os professores, Carla? Eu acho que é assim, Rô, tem 2 coisas que são importantíssimas aí, né? Primeiro, como que a gente encara essa questão do digital na educação infantil, né? A gente internamente também teve um desafio grande, que a gente acredita na brincadeira, a gente acredita na exploração, a gente acredita no mão na massa, né? Isso que constitui educação infantil, interações e brincadeiras. E para a gente é um desafio, como é que a gente faria isso tudo à distância? Né? Eu acho que quando a gente disponibilizou as videoaulas, as coisas que a casa ensina, as brincadeiras que a casa ensina, foi pensando em ajudar as nossas escolas e as nossas famílias também, com atividades que eles pudessem fazer em casa, do tipo, vamos derreter um chocolate para ver o que acontece, né? A gente pensou em atividades que fossem experiências que eles pudessem fazer
junto com os seus pais, né, dentro de casa. E para os nossos professores, o desafio é muito maior, porque que nem a Márcia falou, você também, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de gente. Se a gente gostasse de bicho, a gente ia ser veterinário, se a gente gostasse de vender, a gente ia trabalhar numa loja. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de ficar junto com as nossas crianças. E para a gente está sendo um desafio muito maior, porque a gente sente muita falta também. Não é só as crianças que sentem falta da gente, a gente também sente falta das nossas crianças. E eu acho que o papel do SAI nesse momento está sendo fundamental para dar colo para essas professoras, primeiramente, mas também pensar em como que elas podem aproximar-se das nossas crianças através do digital. Né? Então, quando a gente prepara as nossas formações e metodologias ativas, quando a gente traz para a escola como que ela pode trabalhar, as sugestões que a gente dá desse trabalho, a gente está aproximando as nossas professoras também. Como disse o Renato Casagrande, nós pegamos um voo sem escala da educação 2.0 para 4.0 e sem manual. As professoras, ninguém sabia fazer. E se você falasse assim para mim, em fevereiro, nós vamos dar aula por meio do computador, eu ia dar risada para você. Sim, e principalmente a educação infantil, que eu falo assim, meu Deus, eu sempre digo que a quinta competência, né, da BNCC, que faz da cultura digital, a pessoa que escreveu, ela teve um momento Chico Xavier, que ela escreveu, e a gente não fala de outra coisa a não ser de cultura digital. Então, eu acho que diante desse cenário, diante de tantas mudanças, eu acho que o professor ele vem dando um show dentro das nossas escolas, né, fazendo essas videoaulas online. Nós, enquanto sistema de ensino, estamos dando esse suporte para que ele supere e dê o seu show. Porque, assim, o sistema de ensino, ele sempre foi a coxinha da escola. Nós estávamos sempre ali por trás para que a escola desse seu show. Agora ela está tendo mais oportunidade de dar esse show. Muito bom. Márcia, você pensou uma palavra que você tem assim, uma palavra tripla, né? Que você também é mantenedora. Qual seria o legado que você pensa em deixar aí para os seus alunos e, no caso, para a sua filha, né? Já é uma adolescente também, se eu me falo a memória. 17 anos já. É a idade da minha. Uma palavra... A palavra que eu penso é que nós devemos estar atentos, eu falo assim, a questão da atenção, né, e sempre estar preparado para mudanças. As mudanças, elas fazem parte, estar aberto para o novo. Nós tivemos aí essa ruptura repentina com toda essa situação, tivemos que nos abrir para o novo, não deu para a gente ficar, não dava para ficar de braços cruzados esperando algo acontecer, tivemos que nos reinventar, tivemos que fazer ressignificar, né, todo o processo de educação, de sala de aula. Então, a palavra, assim, de não cruzar os braços, de estar aberto para o novo, eu acho que é esse legado que a gente precisa deixar, né? Não temer o novo, como a Carla comentou, se lá em fevereiro as pessoas comentassem, olha, vocês vão estar em outubro, né, em agosto, fazendo reuniões de pais de forma remota, vocês vão estar fazendo as avaliações através, né, de aulas síncronas ou assíncronas, eu falar, gente, isso não vai acontecer, você está brincando, né? Então, penso que estar aberto aos desafios é algo bem importante. Perfeito. Carla, você tem uma palavra, Carla, de legado aí? Eu acho que, assim, se a gente pensar nas coisas, infelizmente, da pandemia também deixou coisas boas, né? Eu acho que o professor, ele precisava desse chacoalhão em relação à tecnologia. A gente sempre usou tecnologia para falar no celular, para ter Facebook, para pagar a conta. A gente tinha um distanciamento do uso da tecnologia em sala de aula. A gente sempre achava que era uma coisa que não era para aquele momento. Eu acho que isso fez uma grande diferença na vida da comunidade escolar. Não é nem do professor, é da comunidade escolar. O quanto que o professor avançou e o quanto que a escola avançou.
Acho que o jeito que a gente imaginava de escola em fevereiro, ele nunca mais vai voltar. E ele não vai voltar porque a gente se reinventou numa versão muito melhor. Hoje nós somos muito melhores. Se a Márcia fala assíncronas e assíncronas, né? Ou é aula online ou é aula offline. E hoje nós estamos prontos para o que daí vier. Se for para dar aula gravada, estamos lá. Bora Se lá. for para dar aula vivo, estamos lá também. Lá. Hoje a gente está junto. Exato. É isso. Perfeito. Olha, aqui eu tenho a dona Alfa, porque a palavra de ordem é acreditar e não desistir. Eu acho que é uma palavra bem forte, né? Aqui acho que vale a pena refletir realmente. Aqui nós também temos aqui as experiências da educação infantil são imprescindíveis para o sucesso nos demais segmentos. Eu acho que ela concorda, ela fala bem no comecinho da fala da Márcia, né? Nós temos que olhar não só as paredes, o telhado, nós temos que olhar os fundamentos da casa. E os fundamentos da educação está na educação infantil. Eu diria que aprender sempre seria minha palavra, né? Deixa aí. Aprender sempre, eu acho que podemos levar aí para as nossas vidas. E nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, meninas. Nós até concluímos aqui. Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Mas aí estamos concluindo, encerrando aqui o tema de hoje, que é falar sobre a educação infantil, um aprendizado para a vida. E eu gostaria que vocês deixassem aí algumas considerações da Márcia na temática, o que você deixa aí para os nossos convidados, para os nossos pais, para os nossos responsáveis, para as nossas mães, que é por isso que nós temos pais e mães aqui acompanhando esse bate-papo com vocês. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, Marta. Vou deixar uma mensagem falando da nossa temática, né, da educação infantil para a vida. Eu costumo dizer que educação infantil, brincar, brincar e brincar, mas um brincar intencional, para que a gente desenvolva aí todas as habilidades que a gente precisa ao longo do processo evolutivo nosso, né? A gente pensa no primeiro momento na alfabetização, que quando já somos adultos, parece um processo mecânico, mas envolve todo o nosso organismo de forma geral, né? E no processo da vida. E pensando também na questão emocional, que eu acho que é essencial nós deixarmos um olhar, né, para essa questão emocional, de nós pensarmos aí um dia de cada vez. A gente tem muito essa questão da ansiedade, o que vai acontecer, vai voltar a aula, não vai voltar a aula. Então, o que eu penso? Precisamos nos preparar, né, plano A, plano B, mas assim, pensar uma coisa de cada vez, né? Respeitar o nosso tempo, né? Também dar respeito aos nossos sentimentos. Então, a minha mensagem de hoje é isso, da importância do brincar, da importância de nós termos esse respeito com os nossos sentimentos, né? Eu falo sempre respirar fundo, esse respirar que vai ao além, né? Para que a gente possa pensar, que a gente possa ter um momento de reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada. Gostei, Márcia. E eu também aqui pensando um pouquinho, refletindo da grande diferença da educação infantil pela qual eu passei um tempinho. Educação infantil nos dias de hoje, tem uma palavra que eu acho que muda bastante, vocês falam bastante. Quando eu cheguei na educação infantil, enquanto aluno, a palavra lá era alfabetizar. Eu tinha que aprender a ler e escrever na educação infantil. Eu tinha 4 anos, viu, Carla? E agora, 4 anos. E eu lembro que eu tinha que ter muita lição de casa. E olhando hoje, eu gosto da palavra brincar. Porque o brincar permite fazer diversas ligações, a criança viajar, a criança construir, ela interagir, brincar de vez de conta. Isso não tem preço. E isso promove, ao final do processo, ler e escrever. Aprende. A criança ela tem aí uma capacidade incrível de aprender. Então, na educação infantil, não podemos ficar preocupados de assim, Márcia, meu filho vai ler? Meu filho vai escrever? Quando que ele vai ler? Quando que ele vai escrever? Não vamos abreviar o tempo das crianças.
Vamos dar o tempo para as crianças através das interações e brincadeira. E garantir os direitos de aprendizagem. Conviver, brincar, conhecer, participar. Ela vai aprender no tempo dela. Isso é importante. Respeitar o tempo da criança. Cara, qual que é a sua mensagem final para a gente? Eu acho que a minha mensagem final, faço minhas as palavras de vocês dois, né? Vamos garantir os direitos de aprendizagem dos nossos crianças. Acho que se a gente conseguir garantir que ele brinque, que ele participe, que ele se conheça, que ele experimente, que ele explore, que ele cante, que ele brinque, é a melhor coisa da vida. E é a única chance na vida inteira que ele vai conseguir fazer isso. Então, não pode perder. São 6 primeiros anos que a gente não pode perder. É isso que a gente tem que ter claro, enquanto pais, eu acho, né? E enquanto escola também. Uhum. Meninas, nós encerramos. Acabamos aqui nessa bate-papo. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado a você, Carla, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. A Marta, pelo convite, por abrir esse espaço maravilhoso. É muito bom discutir educação e discutir educação infantil, refletir. A todos vocês que estão participando conosco, eu penso que um tempo de qualidade, né, onde podemos aí pensar e refletir, e tenho certeza que os pais que participaram conosco estão para casa reflexivo. Um grande abraço para o Aguinaldo, seu esposo. Sua filha se chama Bianca? É isso? É Bianca, sua filha? Como chama sua filha? Bianca. Um abraço para Bianca. Saudades de ir na sua escola. Então, logo retornando, eu irei tomar um cafezinho com você, com a Aguinaldo e com a Bianca. Vou cara para aí, ok? E eu deixo boa noite. E eu quero falar alguma coisa, Márcia? Eu vou fazer igual as crianças, ó. Sabe quando tá acabando a aula que a criança lembra de uma coisa? Ei, pode falar. E ela levanta a mãozinha e fala assim, Pro, deixa eu falar. À vontade. Uma coisa muito importante, nós falamos aqui da importância, né, como a Carla comentou, né, do sistema de ensino, de atrelar esse suporte para a escola. Falamos do papel do professor, eu falo que ele vai articular, ele vai fazer toda a mediação da aprendizagem, da importância do aluno, mas a gente também precisa acentuar muito a importância da família. Aquela família que acredita, aquela família que primeiro acredita no seu filho, ela precisa acreditar no seu filho, que acredita na escola, que acredita no potencial e que abraçou todo esse desafio, um desafio que tem sido para todos, né? Então, os parabéns aí, a gente não poder encerrar sem dar os parabéns para as famílias, né, que estão aí abraçando conosco esse desafio, tem sido novo, estão aí reaprendendo, estão conosco nesse grande processo de transformação. Então, meu muito obrigado para as famílias, tá? Também queria reforçar que essa live vai ficar alguns dias lá no canal do Sai Digital, mas nós vamos também trazer a live, vai ficar gravada no canal do Mídia Casa, no canal do colégio. Então, se vocês gostaram da temática, compartilhem depois esse link para as outras famílias poderem aí conhecer um pouquinho, ouvirem um pouquinho sobre educação infantil, tá? Agora eu posso falar que pode encerrar a aula, viu? Agora deu. Pode encerrar? Já estão pedindo a próxima, tá, Márcia? Então, fique à vontade aí para eu apresentar. Mas nós vamos deixar uma mensagem para vocês, é um vídeo, né? Para que vocês descansem nesse final de quinta-feira, né? E reflitam, de quinta-feira, né? E reflitam aí sobre o legado da educação infantil, a importância da educação infantil. Eu não vejo a hora de ouvir aquele barulho pedagógico, crianças sorrindo, conversando, brincando. Então, muito boa noite a vocês todos. E vamos deixar aí vamos fazer um vídeo para encerrar esse momento muito gostoso que passamos aqui com vocês, desde aí das 18 horas e 30 minutos. Gente, okay. Muito bom gente com vocês. Obrigada. Beijo, obrigada, viu? Tchau. Nesses tempos históricos, o mundo pode até nos dizer para mudar tudo, trocar presença por saudade, sala de aula por sala de casa, recreio por receio. Mas olhem só, nós temos o saber ao nosso lado. E ele nos diz que seja qual for o rumo dos acontecimentos, algo simplesmente permanecerá intacto. O desejo humano por ensinar e aprender.
a fome de conhecer e abrir as portas do imaginário e correr as linhas de todos os pensamentos e mergulhar em livros e aulas só para conhecer os cantos deste mundo que vai tão além das nossas janelas. Esse conhecimento nos conta que reinventar-se é a especialidade humana e nós, que estamos aqui, somos a face de uma nova educação. Pode até ser que ela não esteja tão clara ainda, mas tudo bem. Criar o futuro tem essas coisas. O que importa é que estamos do lado do conhecimento e esse sempre será o protagonista e vencedor de todas as histórias. Mais do que nunca, é tempo de saber, agir e evoluir. SAI Digital.